Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje a gente vai falar de um assunto eu acho que é assim bem importante dentro é, do tratamento de feridas e da aromaterapia, né? E juntar os dois assim é maravilhoso. Então, eu queria dar boas-vindas aqui quem está aqui conosco na nossa live, a Alexandra, a Iris, Márcia. Sejam todas bem-vindas. Não sei se mais alguém vai entrar, mas eu vou começar aqui em respeito a todos que já estão presentes aqui. E vamos lá, vou compartilhar. Vocês me falam só se vocês estão vendo a minha tela. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Tá dando para ver direitinho? Sim? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ver vocês falando aqui. Ok, estão vendo, né? Então vamos lá. Bom, quem já me conhece, eu vou me apresentar aqui rapidamente, que às vezes tem gente. Peraí, deixa eu voltar aqui. Gente, às vezes a gente se perde aqui nas coisas. Aqui, peraí, só um minuto, gente. Pronto, acho que agora eu consigo visualizar se alguém mais entrar aqui. Muito bom. Bom, então meu nome é Suzana Aron, sou enfermeira, sou estomaterapeuta. Trabalho na área de feridas há mais de 26 anos, né? E antes de trabalhar nessa área, trabalhei muito como supervisora, né? Mas assim, no hospital, em alguns hospitais que eu trabalhei. Depois eu fui para o Hospital São Camilo, que foi lá, São Camilo aqui da Pompeia, em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de conheci meu chefe ali na época, né, o diretor de enfermagem, me colocou dentro de um curso, né, que é o curso de estomaterapia, e assim eu me desenvolvi, me apaixonei pela área desde então, isso foi em 1997, e eu fiz lá na USP, e sempre trabalhei nessa área, dentro dessa área, em home care, uma empresa que era também de tecnologias avançadas no tratamento de feridas. E essa empresa, nela eu trabalhei por 20 anos. Eu era responsável, né, era gerente de treinamento, de educação clínica, e educação médica. Então, todos os produtos que eram assim de tecnologias avançadas, então a gente trabalhava com prata nanocristalina, terapia por pressão negativa. Então, são produtos assim com alta tecnologia. Eu era responsável por fazer o treinamento, né, trazer o treinamento para o Brasil e poder também treinar os enfermeiros, médicos, né, assim, pelo Brasil afora, né? Então, viajei bastante. E no final de 2019, eu saí dessa empresa, eu me aposentei, já sou aposentada. E em 2020, no início de 2020, eu fiz um curso, né? No final de janeiro, eu fiz um curso de podiatria clínica e laser terapia, que a minha intenção era voltar a atender voltar a atender no atendimento domiciliar. Então, acho que alguém está com o áudio ligado. Vou pedir para desligar. Bom, então aí eu comecei a me desenvolver nessa área, né, com laser, trabalhar com laser terapia. Só que aí veio a pandemia. Meu cachorro. E aí veio a pandemia, né? Eu tive que parar. E nesse curso, quando eu fiz esse curso de podiatria, eu adquiri alguns óleos essenciais, mas assim, de uso pessoal. E aí eu comecei a usar a lavanda, a laranja, vi que funcionava mesmo. E aí eu tive assim, comecei a estudar os óleos essenciais, né? Então, assim, para quem veio
Não, é, não pode. Desculpa, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Desculpa. Eu achei que se eu saísse da sala ele não ia me perturbar. E aí agora ele veio para cá para me perturbar aqui. Espero que vocês me entendam. Quem tem cachorrinho talvez vá me entender. Ele. é, Então, como eu estava falando, aí eu comecei a usar os óleos essenciais. E eu sou muito estudiosa, sempre gostei de estudar. Eu fui fazer cursos variados, fiz bastante cursos na área, mas ainda não estava me satisfazendo. Até que eu cheguei no curso de Química, que foi um curso que sim, foi muito especial para mim. E depois eu fui para pós-graduação, né? Fiz uma pós na Aromas da Terra, de aromaterapia. E aí foi aí que eu encontrei as duas áreas da minha vida, assim, que são as minhas paixões atualmente, que é o tratamento de feridas e a aromaterapia, né? Então, por isso que eu estou aqui, né, trazendo é, atualizando vocês e trazendo. Eu não estou conseguindo muito ver o chat, né? Mas, mas depois eu vejo aqui. Se alguém tiver pergunta, eu vou pedir para vocês é, podem abrir o áudio para me perguntar, tá bom? Porque eu não estou conseguindo abrir aqui não estou conseguindo abrir aqui o chat para ver se vocês estão fazendo alguma pergunta. Então, essa coisa de pergunta, né? Todo mundo assim, ah, eu tenho vergonha, ah, eu não gosto de perguntar, né? Então, assim, eu falo para vocês assim, perguntem, porque a dúvida de vocês, né, pode ser do outro, e não tem pergunta que seja uma pergunta, ah, não, que pergunta boba, não tem nada disso, né? Toda pergunta é muito válida e para a gente estar aqui também conversando, na verdade, a gente está aqui para bater um papo. Então, hoje, o objetivo dessa aula é para a gente poder expandir nosso conhecimento, descobrir novas abordagens, né? Na área da aromaterapia que promovam não, o bem-estar e também os cuidados, né? Aquilo que a gente hoje vê muito são feridas infectadas. E essas feridas, né, trazem bastante dor, né, e prolongam muito o tratamento. Então, se a gente souber, né, como intervir aí no local, no uso tópico, né, com aromaterapia, vocês vão estar trazendo assim um bem maior aí para cada paciente que vocês vão poder cuidar. É lógico que nem todas aqui acho que são enfermeiros, né? Mas quem não for aí da área e tiver dúvidas, e se eu falar alguma palavra que vocês também não entendam, então vocês podem ir me perguntando. Tudo bem? Então vamos lá. Acho que eu já falei na outra aula, eu só estou repetindo aqui, mas só para quem é novo, nunca assistiu a aula, então achei melhor a gente fazer essa definição para a gente entender o que é uma ferida, né? Ferida é uma ruptura na nossa pele, né? Nossa pele é uma pele íntegra, e aí, quando há uma ruptura, seja ela uma incisão cirúrgica, um corte, uma queda, aí você, né, fez um trauma, qualquer coisa que você faça, né? E pode ser também uma ferida que seja crônica, como vocês estão vendo aqui do lado, né? Ela apenas surgiu, né, por falta de circulação ou porque ficou pressionando no colchão, então ela teve uma lesão por pressão. Então, são rupturas na nossa pele, né? Essa essa ruptura vai estimular, né, a que ocorra uma reparação ou uma cicatrização dessas feridas. Essa reparação que a gente chama ela pode ser tanto normal quanto anormal. O que quer dizer isso? Reparação normal é assim, ó, como aqui a gente está vendo uma incisão cirúrgica, está fechado, deu os pontos, né? Se não tiver nenhuma infecção nessa ferida,
ela vai cicatrizar normalmente depois de alguns dias, 7 a 10 dias, tira-se, né? Remove os pontos e tá tudo ok. Então, houve uma reparação normal. Mas se for uma pessoa que tem uma ferida crônica, que já tenha outras ah, agravos de saúde, problemas, comorbidades, como diabetes, pressão alta, né? Tudo isso pode também interferir nesse processo da cicatrização. Por isso que a gente fala que essa reparação pode ser anormal e pode levar muito tempo. Tudo bem até aqui? Então, quando a gente fala desse processo inflamatório, né, que ocorre, é uma resposta normal do nosso organismo. Então, acontece que é, o nosso sistema imunológico, né, vai ter um estímulo que seria como eu mostrei anteriormente, né, uma incisão cirúrgica ou uma outro tipo de ferida, e o nosso corpo, o nosso organismo, ele vai ter uma resposta fisiológica que é super normal, né? Então, ele vai entender que precisa proteger o nosso organismo. Então, primeira coisa que acontece é a agregação plaquetária. Nossa, Suzana, o que é isso? A agregação plaquetária é para parar aquele sangramento. Então, imagina que, né, deu os pontos, né? Porque uma ferida crônica não começa dessa mesma forma. Mas vamos imaginar aqui uma ferida aguda. Me cortei na cozinha né? Fui cortar uma carne e cortei a minha mão. Então vamos imaginar isso. Houve o quê? O sangramento. Precisa parar esse sangramento. Então nosso organismo vai entender, vai mandar essas plaquetas para parar esse sangramento. Depois disso, né? Tem todo um movimento. Isso daqui não é dessa forma, assim, né? Começa um, termina outro. Isso tudo é um movimento só, né? A gente só coloca aqui para ser de forma didática, para vocês entenderem, né? E a próxima fase, que a gente chama da fase da cicatrização, é uma fase inflamatória. O que vai acontecer ali? Ah, as células de defesa do nosso organismo vão para aquele local para poder fazer uma limpeza, né? Então, são os macrófagos, os neutrófilos, que são responsáveis por essa limpeza, né? Para que ocorra ali, né? Uma limpeza, como se a gente tivesse assim um terreno baldio e eu vou construir. Então, eu vou ter que fazer toda aquela limpeza daquele terreno para começar a construir a minha casa, né? Então, não pode ter nada ali nesse terreno. Eu preciso limpar ele todo. Então, esse é o papel das células. Elas vão lá para fazer essa limpeza, né? Então, é para reparar aquele dano, né, que foi causado ali, ok? Tudo bem até aqui? E aí a gente quer o quê? Restaurar esse equilíbrio, né? Aí depois vem a fase proliferativa, que aí vem os fibroblastos, aí são responsáveis, né? Começa a crescer o tecido, de granulação que a gente chama, que é o novo tecido que vai se formar, até vir a pele nova, que é o epitélio, que é a fase da epitelização. Então, essa fase aí é a fase proliferativa, né? Então, onde a gente vai ter uma série de células aí presentes que são responsáveis pelo crescimento desse tecido, novos tecidos, né? Novos vasos sanguíneos para restabelecer esse tecido. E, por fim, a fase da remodelação, que é os fibroblastos, né? Então, começa aí até a restauração, né, dessa ferida e começa a produção do colágeno, né? E essa produção do colágeno é importantíssima para que ocorra, então, essa epitelização, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem que se a gente não fizer uma intervenção apropriada em cada uma dessas fases, né, a gente pode levar uma ferida a uma ferida que era uma ferida aguda, a uma ferida crônica. Por quê? Porque aqui há um crescimento de micro-organismos. Então, se eu não fizer uma limpeza adequada, se eu não limpar bem essa ferida, ela pode acabar se deteriorando,
né, piorando esse estado e pode levar até uma infecção na ferida. E é por isso que a gente está aqui hoje, né, para aprender sobre a infecção na ferida. Alguém quer perguntar? Quer fazer uma pergunta? Podem perguntar. Pode abrir o áudio, porque acho que eu não consigo, eu não estou conseguindo ver o chat. Ah, aqui, acho que agora eu consegui. Peraí, deixa eu ver. Boa noite, Valéria. Boa noite, Edinalva. Então tá bom. Mais gente entrando, mas se vocês quiserem interromper e fazer pergunta, podem fazer. Alguém abriu o áudio, quer perguntar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá, gente? Não me atrapalha, não. Então vamos lá, continuando aqui. Então vamos falar da infecção, né? Como a gente já falou aqui, que a quando a gente tem essa inflamação, né, que a gente pode chamar de uma inflamação crônica, né? É uma inflamação persistente, né? Ela vai ficar ali nessa fase inflamatória, né? Aqui que eu mostrei aqui para vocês, né? Ela fica aqui na fase inflamatória, né? Ela se torna crônica e aí a gente não consegue a cicatrização, não consegue passar para a fase seguinte. E é aqui que começa então a piora da ferida, começa a infecção da ferida. Então, quando uma ferida ela tá, às vezes ela tá só contaminada ou colonizada, quer dizer, tem, ó, isso daqui seria representando bactérias, tá? Ó, vocês estão vendo aqui que é uma flechinha, ó, para cá, né? Então, ela começa assim, ó, com uma bactéria, né? Porque as bactérias estão presentes aqui, eles estão ali, mas eles não vão afetar a cicatrização vai ocorrer de forma normal, né? Não vai retardar a cicatrização. Mas se eu não fizer uma intervenção correta aqui, já nessa fase, eu começa a haver, né, um aumento dessas bactérias. Tá vendo? Ela se torna, então, o que a gente chama de colonização. Começa a ficar colonizada. Então, aí a cicatrização já não ocorre, já fica retardada. É, ela pode ter, sabe, o que a gente chama aquele tecido amarelado, que fica amarelo, a gente chama de esfacelo. Então, esse tecido amarelado fica ali persistente, a gente não consegue remover, não consegue retirar. O paciente começa a reclamar muito de dor, né? E a dor é um sinal muito importante, né? Começa a ficar muito exudato. O que que é exudato? A gente não, na ferida, a gente fala que a ferida ela não secreta, ela não é uma glândula para secretar. Ela vai soltar um líquido que a gente chama de exudato. Só que esse exudato, quando tá tudo bem, é ok, é normal, faz parte mesmo, né, do nosso até ajuda na cicatrização, mas quando ele começa a ficar anormal, começa a aumentar essas bactérias, há um aumento, né? E começa a vir o pus, pode vir, começar a vir uma, um exudato mais purulento, que a gente chama, tá? Começa a ficar bem, com odor bem fétido, né? Tem um tecido de granulação ali, mas ele é bem pobre, tá? Então a gente já começa a perceber que começa a piorar aí a ferida. E aí ela vai caminhando para essa piora, né? Aí a gente começa a ver aí uma infecção. Vocês já viram aquelas feridas que fica bem vermelho ao redor, né? Então já é uma infecção localizada, mas já fica com 2 centímetros, né, de vermelhidão ao redor dela. Começa a ficar com aquela casquinha que a gente chama, né? Então, é uma necrose que também é persistente ali. Começa a ter calor, edema, aumenta o tamanho da ferida, ela começa a aumentar, em vez de diminuir, ela vai só aumentando e começa a ficar com muito pus, tá? E aí a gente vai ter aquilo que a gente chama de infecção disseminada. Ela pode, inclusive, disseminar para todo o nosso organismo. Então, pode
pode vir assim a ter febre, né? Dor, né? Pode ter bolhas, pode ter outras feridas. Então ela só vai piorando. Então vocês viram como é importante a gente fazer uma intervenção quando a gente está aqui. E isso tudo envolve limpeza da ferida, que a gente já falou em outras lives, né? Então, desde esse processo da limpeza até o uso dos óleos essenciais e as coberturas no final, vão ser, né, aí muito importantes para a gente poder ter uma ferida mais já cicatrizada, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Márcia. Márcia abriu a câmera, que delícia. Ai, eu não me sinto tão sozinha. Pode ficar aí, viu? Muito bem. Então, vocês viram o que, que eu quis dizer ali nesse último slide? Que se é uma infecção, né? Ela é uma infecção que a gente chama contínua, ela vai piorando. Então, a gente tem que ter essa vigilância necessária, tá? E a gente tem que fazer uma intervenção necessária. E aí, o que eu gosto muito é quando a gente vai falar assim dos óleos essenciais, porque os óleos essenciais, eles conseguem ali penetrar e a gente já vai mostrar para vocês como que eles vão agir nessas bactérias e vão intervir, né, nesse processo para que a gente tenha um resultado muito positivo. Então é muito bacana quando a gente consegue, né, trabalhar com os olhos nessa carga bacteriana. É bem importante, tá? Por que que essa carga bacteriana hoje é muito importante? O que que a gente está vendo aqui hoje? As pessoas cada vez mais, né? A gente chama assim, aqui a gente tem como se fosse uma balança, né? Então a gente chama aqui, ó, resistência do hospedeiro. O que que significa isso? É a, se eu sou uma pessoa que tô com o meu corpo super inflamado, né? Como mal, não tenho uma boa dieta, se eu tenho é, um tumor, um câncer, faço quimioterapia, radioterapia, então eu sou uma pessoa imunossuprimida. Se eu tenho diabetes, se eu faço uso de muitas medicações, se eu uso corticoide, outros medicamentos assim, eu acabo interferindo, né, nesse equilíbrio da bactéria. Então, essa balança ela já não vai ficar retinha, ela começa a pender assim, entendeu? Por quê? Porque a bactéria, né, ela vai entrar mais facilmente nessas pessoas que têm esses problemas de saúde, né? Que já tem que já tem um diabetes, por exemplo, já fazem uso de medicações. E hoje, o que que a gente fala muito, vocês já ouviram falar na resistência aos antibióticos. Então, cada vez mais os antibióticos, eles vão se tornando assim resistentes, né? A essas bactérias. Eles não conseguem pegar essas determinadas bactérias. E é aí que vai entrar aí o poder dos óleos essenciais. Então, cada vez mais nós vamos ter presença de biofilmes. O que que é isso? A gente não consegue, Suzana, ver, né? Lógico, as bactérias ao olho nu, mas a gente vê as consequências. Então, começa a ficar uma ferida. Se ela já não está fechando naquele tempo que a gente espera, pelo menos de 2, 3 semanas, a gente já considera que é uma ferida já complexa, que já é uma ferida é, que já está aí com presença de bactérias e já vai ter dificuldade em cicatrizar. Então, tudo isso nos leva a ser muito rápidas na ação. Às vezes, uma simples queimadura, né? Já teve casos assim de pessoa não tratou direito e aquilo acabou perpetuando e virando uma ferida muito maior, né, com consequências aí. Então, a questão hoje é essa resistência aos antibióticos, tá bom?
Quem que tá entendendo aí? Tá tudo certo? Vocês estão me entendendo? Tá fácil? Tá difícil? Tá tranquilo? Como é que tá? Tá bom? Tudo bem? Se eu estiver falando alguma coisa que vocês não entendam, anotem ou já pode me interromper que eu vou responder, tá bom? Então, tem alguns fatores também que são importantes a gente tem que considerar, né? Além desses pacientes que são diabetes, que têm outras comorbidades associadas, né? Tem outras doenças associadas, né? Como um tumor e etc. Algumas coisas também são importantes que a gente tem que considerar. O tamanho dessa ferida e a localização. Então, feridas que estão localizadas, por exemplo, na região dos pés, são mais difíceis de cicatrizar, né? Na região plantar, né? Porque até o sangue chega lá. Então, se você também tem um problema circulatório, né? Tem uma insuficiência arterial, já fica muito mais difícil do sangue chegar lá também. Essas lesões por pressão que a gente tem, que a gente chama também de escara, né? A gente tem assim essa aqui no períneo, na região sacra. Então é difícil por quê? Porque o paciente está acamado, a gente viu isso na última live, ele pode estar usando uma fralda, né? Tudo isso dificulta também o tratamento, pode estar entrando a fezes, urina, etc, né? Então é um problema. Eu já falei aqui do tempo da ferida. Alguns autores hoje já consideram até menos tempo aqui. Eu coloquei 6 semanas para ter uma flora polimicrobiana. Então, são muitas bactérias, né? Não é só um tipo de bactéria. A gente vai ter, assim, gram positivos, gram negativos, todo tipo de bactérias aqui presentes, né? Então, quanto mais tempo ficar, pior é. E não vai chegar, às vezes, oxigênio suficiente ali, que vai levar nutrientes, que vai levar, né, o oxigênio para aquele local. Pode ter também pacientes que têm uma prótese, né, uma prótese ortopédica, isso também dificulta bastante a cicatrização, né? Esses são fatores locais, alguns fatores que a gente pode aqui trazer para vocês, né? E outros fatores também. Eu tinha uma paciente que ela era muito, mas muito difícil. Eu achava ela assim, eu já chegava na casa dela para cuidar dela e ela já falava, ai, vamos fazer o laser. Aí ela já falava, ai, não, hoje laser não, hoje eu não quero fazer laser. Tá. Ah, então vamos fazer vamos fazer o enfaixamento, porque ela tinha uma úlcera venosa, não tinha uma, não, ela tinha várias na perna, várias feridas. Era difícil, eu ficava mais de uma hora só para lavar, para limpar aquelas feridas. Então, ela era bem complicada, ela era obesa, então ela não colocava o pezinho no chão para andar, né? Então, ela tinha várias dificuldades que a gente poderia colocar aqui, né, como os fatores locais. Mas o principal que eu considero era a falta de aderência. Então, ela não me ajudava em nada, porque se o paciente não te ajuda, aí fica difícil, né? Porque porque vamos dizer que eu tô lá só como uma peça coadjuvante, tô ali para ajudar. Então, a maior parte é dela. Então, ficar com a perna elevada, né? Não ficar com a perna todo assim, o tempo todo para baixo. Só que ela fazia isso, ela ficava na televisão com a perninha para baixo, então a perna dela ficava inchada. Ela não queria pôr nenhum enfaixamento, porque ela falava que doía. Então, tudo era difícil para ela, tudo era difícil. Então, a gente não tem, às vezes a gente fica até frustrado, né? Porque a gente não consegue resolver e a gente se frustra bastante, né? Lógico que o estado socioeconômico, se a pessoa não pode, às vezes, adquirir algumas coisas que são importantes no tratamento, ou não consegue ter o entendimento para poder ajudar até a fazer, né, um cuidado que às vezes é necessário, né? E outras.
que a gente já falou aqui, estado nutricional, sistema imunológico, a pessoa come muito errado, então tudo isso acaba interferindo também, né? Come muito mal, não come nada de nutrientes, né? Então, isso tudo interfere. E aí, acho que aqui a gente já falou, né? Não vou me deter muito, mas aqui são sinais que a gente chama daquela infecção clássica, né? Os sinais clássicos, a gente vai ver vermelhidão, a dor, o odor, inchaço, né? É muito típico naquele paciente que tem uma incisão cirúrgica e começa a ter uma infecção ali no local. E o que a gente chama de sinais secundários é aquela ferida que essa paciente mesmo, ela tinha várias feridas, mas elas não eram feridas assim que estava vermelhidão, né? A gente não via isso. Mas o que eu via é que não cicatrizava, aquela ferida era assim, um vermelho bem pobre, né? Bem, não tinha aquele vermelho vivo, sangrava, eu tirava o curativo, já sangrava. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês identificarem aqui. Então tinha odor bastante, né? Drenava muito. Então eu tinha aqui um dia sim, um dia não na casa dela para fazer as trocas do curativo. E ela se queixava de muitas dores também, tá? Então isso é bem comum, né? Que a gente chama de sinais secundários. Então a gente pensa que não tem infecção ali, mas tem. E aí a gente também tem que fazer uma intervenção às vezes, né, não com um antibiótico sistêmico. Por quê? Porque a ferida, ela está com uma infecção local e o antibiótico sistêmico não vai chegar. E é por isso que a gente, né, fala dos óleos essenciais, quanto poder que a gente tem nas nossas mãos com a aromaterapia. Então é isso que a gente vê muitas vezes. Olha, aqui fica esse amarelão. Lembra que eu falei? Isso aqui chama-se esfacelo. Fica esse amarelo e não sai, olha, fica bem difícil, né? Por mais que a gente faça a limpeza, ó, ele fica aqui persistente. Olha o vermelhidão que tá aqui ao redor, tá? Então, isso daqui são sinais secundários, né? Olha aqui, aqui também a gente vê essa necrose, né? Essa casquinha que o pessoal chama, né? Esse amarelão, tá vendo? Aqui a gente já começa a ter um sinal de infecção, assim que é, né? Aqui também tá bem, né? Um sinal de infecção, né? Uma infecção clássica aqui, tá? Olha aqui, olha como é que tá, né? Um paciente diabético, aí já faz um corte de unha já errado. O que que acontece aqui, ó? Já é uma celulite, olha aqui. Aqui é uma infecção, é a que a gente chama de clássica, né? Olha, mais de 2 centímetros, já vermelhidão, inchaço, dor no local, né? Então é uma infecção que a gente chama a infecção clássica, né? Com sinais clássicos na infecção. Aqui também, olha, fica assim a gente chama isso aqui de maceração, quer dizer, fica bem branco ao redor, né? E por quê? Porque aumenta muito esse líquido que sai da ferida, então fica bem, vai piorando, ela vai abrindo, aí você vai vendo que vai ficando profunda, tá? Aqui também é uma celulite, ó, importante, já que também é um sinal clássico de infecção, né? Ó, sangra facilmente, fica com esse tecido mais, né? Aqui fica sangrando, então é uma ferida que a gente chama de ferida friável, tá? Então, como que os óleos essenciais vão agir nessa bactéria? Então, o que que acontece? Por isso que a gente tem que usar, no caso das feridas, fazer o uso tópico. E aí a gente fala, não é só usar o óleo essencial ao redor. A gente vai ter que agir, vai ter que colocar aqui também, tá? Vai ter que diluir, logicamente, mas vai colocar na ferida, tá? Não adianta, às vezes tem gente que me pergunta, eu vou colocar só na borda, porque tem medo de colocar. O problema não é colocar na ferida, o problema é a concentração que você vai fazer
aqui para usar os óleos essenciais, tá? Mas como que eles vão agir na bactéria? Então, aqui é o desenho de uma bactéria, tá? E aqui a gente está vendo, aqui é o citoplasma, né? Onde fica esse núcleo, né? Que a gente chama, né? O núcleo dessa, dessa bactéria, tá? E a gente vai ver aqui, ó, aqui é a parede, né? Aqui é a membrana celular, né? Aqui é a parede desta bactéria, tá? Aqui são o que a gente chama de fímbrias, é onde ela consegue assim se agarrar assim no tecido. Por isso que a gente tem que remover bem, né? Porque senão ela fica ali agarrada. A gente não vai ver a bactéria, mas você vai ver aquele tecido amarelado que nem eu mostrei aí para vocês, né? Então ela consegue ficar agarrada ali, aí é difícil da gente remover, né? Esse tecido, essa bactéria. E aqui a gente vê que ela tem esses flagelos aqui, que é por onde ela vai andando, vai caminhando, tá? Então, o óleo essencial, ele consegue, né? Vamos dizer que tivesse aqui as gotinhas do óleo, não consegui fazer esse desenho aqui, mas aí esse esse óleo, os componentes, né, do óleo essencial vão conseguir romper esta camada, né, essa parede celular. E o que que acontece no momento que eles conseguem penetrar esse esse núcleo aqui da bactéria, ele vai se romper, né, vai se perder. E aí o meio externo, né, que é um meio que a gente tem, tá ali, né, banhado ali na água, né, que a gente tem no nosso organismo, acaba fazendo com que haja um rompimento, né, desse núcleo da bactéria, e aí ela se perde, né, ela rompe, e aí ela não consegue mais, né, é, há uma deterioração dessa bactéria. Então, é assim que o óleo essencial atua. Diferente, muitas vezes, de um antibiótico, porque o antibiótico ele não consegue chegar. E muitas vezes, como eu falei, tem a resistência às bactérias também, né? Então, então, existem vários tipos de bactérias, vários tipos de formatos, né, das bactérias, né, gram-negativas, gram-positivas, mas hoje, como eu falei anteriormente, o problema nosso é a resistência aos antibióticos. E os óleos essenciais, eles não trazem resistência aos antibióticos, porque eles têm vários componentes químicos, né? Que vão atuar, né? Então, nessa, nessas bactérias, tá? Então, vocês entenderam como que funciona essa parte? Ficou claro que ela vai romper a parede celular, vai destruir essa parede celular, vai causar uma lesão irreversível nessa bactéria, e aí ela começa a perder esse citoplasma, né? E a bactéria então implode, é como se ela implodisse. Acabou a bactéria, tá? Então aí ocorre a morte celular, tá? E aí, por isso que a gente consegue resultados incríveis usando os óleos essenciais, tá bom? Ficou claro? Alguém quer perguntar? Então vamos lá, seguindo aqui. Então, quais são esses óleos essenciais que a gente pode falar e que tem esse poder antibacteriano? A gente pode falar, os são bactericidas, quer dizer, quando fala bactericida é porque eles matam a bactéria, tá? Ou você pode falar são antibacterianos, né? Então são antibactérias, eles vão matar as bactérias, tá? Só não fala antibactericida, né? Senão não combina. Não é antibactericida, eles são bactericidas ou antibacterianos, tá bom?
A melaleuca é um óleo muito, que eu já falei em outras aulas, então um óleo que a gente usa bastante nas feridas, né? É, conhecida como o óleo da árvore do chá, já falamos sobre isso nas outras aulas, tem um aroma bem herbáceo, bem medicinal, né, que a gente pode chamar. Então, ele é muito utilizado na nossa pele, acnes, nas nossas unhas, com micose, por exemplo, né, para a nossa função imunológica também. E ele é um óleo que é considerado muito seguro para usar na nossa pele, né? Então, ele é um escudo protetor da natureza. Então, esse é o óleo melaleuca que, assim, é um óleo que a gente tem que ter em casa, né? Aquele óleo que não pode faltar na nossa farmacinha, né? Então, vamos ter sempre a melaleuca, porque ela é importante aí como um antisséptico, como um antiviral, um antifúngico, pela própria cromatografia que ele apresenta, né? Então, ele é bactericida, né? Como a gente já falou, e também é cicatrizante. Então, o componente principal dele é o terpinem 4-ol, né? Que é do grupo do álcool. Então, ele tem quase 42% de terpinem 4-ol e que não é facilmente encontrado em outros óleos. E essa combinação faz com que ele seja um dos principais óleos para a gente usar como antimicrobiano, né, ou anti-infeccioso, e que tem esse efeito aí bactericida, ele vai matar a bactéria. Outra coisa importante dos óleos essenciais é que a cada ano tem uma mudança também no plantio, na colheita, na natureza, a gente vai ter, né, as mudanças climáticas. Isso faz também com que esses componentes aí sejam também, às vezes, um pouco diferentes, né, de outros, né? Então a gente vai ter que isso é importante a gente saber, por isso que não cria também resistência, né, às bactérias, tá? Então, a própria mudança climática, muitas vezes a colheita mesmo, faz com que não haja essa resistência aí aos antibióticos, às bactérias. E então a melaleuca aqui é um trabalho, só para mostrar para vocês, tem vários trabalhos, né? Então, ele mostrou que tem uma ação antimicrobiana, uma ação anti-inflamatória, tá? Então, um trabalho bem importante, existem vários, se vocês procurarem, vários trabalhos aí. Outros óleos que são muito importantes como bactericidas aí para matar a bactéria são os óleos de orégano, tomilho, né? O cravo também, né? Então, o orégano, eu diria assim que é o mais top de todos, né? Tanto o orégano quanto o tomilho, né? Que são os nossos é, os generais aí que estão na frente da guerra aí, tá? Então, o orégano, né, que é o Origanum vulgare, ele hoje tem diversas partes aí da Europa, então é bem comum, assim, esse óleo hoje. E ele é muito, muito forte, né? Eu, particularmente, eu não gosto nem de sentir muito assim, né? Eu gosto do orégano na pizza, mas assim, de cheirar ele, eu já não gosto muito, não. Vocês gostam do cheiro? Para mim é muito forte. Então, Eu não conheço o aroma dele. não, é muito forte. Teve uma vez uma pessoa que não conhecia nada de óleos essenciais e comprou lá uma caixinha, não sei o quê. Aí falaram que era bom para fazer, orégano, então eu vou fazer um molho de macarrão e colocou lá no molho, não conseguiu comer, jogou todo fora. Porque uma gota, imagina, deve ter colocado um monte, né? Uma gota já é uma coisa assim que é muito forte. Então, se você tiver oportunidade de adquirir aí o orégano, ele certamente é um antibacteriano, um antifúngico, antiparasitário, quem faz também
faz alguma coisa assim para parasitas e tal, ele é um óleo muito, muito bom porque ele é rico, né? Ele é um fenol, né, da família dos fenóis, e ele é rico em carvacrol, tá? E esse é o principal componente químico do óleo de orégano. Tem mais de quase 80% na cromatografia dele é carvacrol, por isso que ele é muito, muito potente, tá? Por ser aí um fenol. Aqui também um trabalho também importante, né, trazendo aqui as atividades antimicrobianas, antiviral, antifúngica, antioxidante, anti-inflamatório. Também ele é considerado aí um agente supressor de câncer, né, que mostrou neste trabalho também, antidiabetes também. É um trabalho bem interessante. Suzana, pode fotografar o slide para pegar o estudo? Pode. Tá, E essa aula obrigada. também está sendo gravada e depois eu vou disponibilizar lá no grupo também para vocês. Pode sim. Ah, perfeito. Então tá, eu vou esperar. Obrigada. E aqui o outro óleo, então, além de orégano e tomilho, a gente pode também citar aqui o cravo. O cravo também é um óleo que eu considero assim muito potente para infecção de feridas, que é, o nome botânico, né? É a Eugênia cariophyllata e ele é da família da Mirtaceae e ele é bem picante, né? É o óleo de cravo, né? É o cravo mesmo, né? É uma delícia, eu adoro. Cravo eu adoro. Adoro sentir o cheirinho do cravo, né? Aí traz uma lembrança boa, né? O cravo, né? Se a gente pegar, né? As especiarias, né? Como o cravo, canela, né? Traz uma lembrança boa, né? Me lembra o arroz doce, canjica, que a gente põe, né? A canela, põe cravo, uma delícia. Então, ele tem propriedades assim também muito importantes no tratamento das feridas, das micoses de unha, né? Então, ele atua também como um analgésico. Quem que já não pôs lá o cravo no dente, né? Para parar, né? A gente está até com gostinho, às vezes, né? No dentista, né? Porque tem não sei o que que eles colocam lá, né? Não sei nem se é um óleo, alguma coisa um curativo que tem o cravo, né? Que é para parar a dor, né? Então ele é um analgésico potente, né? O óleo de cravo, antibacteriano, ele é antifúngico, antiviral. Então ele é muito, muito potente aí para trabalhar as questões da infecção. Então ele também, né? Ele é o componente principal dele, né? Ele também é um fenol e o componente principal dele é o eugenol, tá? Então, tem 96%, né? Quase aí, então ele é bem potente mesmo, né? E ele é cáustico. Então, nunca use ele, assim como o orégano, né? Eles são dermocáusticos. Todos esses óleos que eu falei, que são os fenóis, são dermocáusticos. Então, eles é, podem irritar, né, profundamente a pele, então não pode ser usado em hipótese alguma puro na pele, tá? De maneira alguma. Tem que diluir. O que eu recomendo hoje é que a diluição, tanto para o cravo quanto para o orégano, começa com 0,5%. 0,5%, tá? Se for criança, dependendo da idade, assim, maiores de 6 anos, ok utilizar, mas aí diminui ainda mais essa diluição, ok? Não comece, sim, com mais do que 1% usando. Então, principalmente nos extremos das idades, crianças e idosos, tá? Muito cuidado com esses óleos, porque realmente eles podem trazer uma irritação assim na pele muito grande, né? Já vi gente assim colocou a canela pura na pele, mas ficou um vermelhidão assim, uma coisa horrível, tá? Então, muito cuidado.
aqui a gente, né, mostrando aqui os casos aqui de onicomicose, que você vai poder usar o orégano, pode usar o cravo, né? Então tem uma resposta muito boa como antifúngicos também, tá? Na unha, sim, na unha você pode usar uma diluição maior, né? Já falei isso também nas outras aulas. Aí a gente pode usar uma diluição maior porque é na unha, né? Então você tem essa queratina aí, então a gente pode usar numa diluição maior, tá bom? E como diluir os óleos essenciais? Essa daqui é uma das tabelas. Eu tenho outra, não pus aqui na aula, mas eu posso depois pôr no grupo. Eu também gosto de usar essa daqui, tá? Não sei se está dando para vocês verem. É, mas essa aqui do Tisserand é muito boa, eu uso bastante. Mas, por exemplo, aqui 10 ml, ele põe aqui, né? É uma gota a 0,5%, é a mesma coisa, né? É bem diferente. Ele põe aqui 3 gotas a 1%, e nessa daqui ele já é mais, né? Põe 2 gotas. Então tem uma diferença. Mas às vezes no frasco a gente está colocando ali o óleo, cai mais de uma gota. Então, assim, é só para a gente um ter uma segurança, sabe? Então, pode usar, ó, tanto essa do Tisserand quanto essa daqui. Então, existem hoje várias tabelas aí de diluição e é bem tranquilo, assim, de você usar. Então, no máximo, então, a gente vai usar de 0,5% tanto do orégano quanto do cravo. Então, assim, ó, se eu tiver um frasquinho de 10 ml, eu vou pôr uma gota, somente uma gota do orégano. O resto é de óleo vegetal. Deu para entender, né? Aqui no máximo, aqui 1%, 2 gotas, tá? Do orégano em 10 ml, tá? Então é isso que a gente hoje preconiza no tratamento da ferida, tá bom? Não mais do que isso. 2 gotas em 10 ml, tá? E as feridas hoje, então, a gente pode, assim, né? Hoje a aromaterapia a gente pode usar em diversas, em diversas áreas, né? Tanto não só na ferida em si, mas a gente pode usar nas clínicas, né? No nosso ambiente mesmo de casa, nos hospitais, nos consultórios, né? Para trazer também uma harmonização no ambiente, para trabalhar as questões de ansiedade, que tem tudo a ver com as feridas também, né? As feridas da alma, né? Então a gente pode também trabalhar as feridas da alma, né? Que muitas vezes se manifestam aí na nossa pele, né? De diversas formas. Então a gente, com a aromaterapia, a gente pode ter esse acesso, né? Não só tratar a ferida em si, né? Ou casos de micose de unha, a, é, casos de onicocriptose, que é quando a unha fica encravada, a gente também pode usar um óleo ali, um óleo essencial, né? Para dor, para infecção. Então a gente tem aí hoje uma gama aí de óleos essenciais que tem esse diferencial dos antibióticos, né? Porque eles conseguem penetrar e ocorre aí a morte celular das bactérias. Esse é o principal diferencial dos óleos essenciais. Aqui eu estou deixando meus contatos, né? Quem não me segue ainda no Instagram, meu Instagram é susana.aron.enfa, meu e-mail também pode me mandar também se tiver alguma questão, né? E também vou deixar aqui com vocês eu estou lançando agora um e-book, né? Se você quiser aprender mais, né? Então a gente tô lançando aí um e-book, e também o nosso curso de aromaterapia no cuidado de feridas, que é um curso mais profundo, né? E a gente vai estar incluindo mais aulas ainda nesse curso, tá bom? Esse aqui é o guia prático, esse que é o e-book, tá? Que é um guia prático aí para
para você ter aí a mão, para você poder se guiar, né, no tratamento das feridas também, tá? Eu vou deixar aqui para você. E aí, eu vou interromper aqui agora o compartilhamento. E aí, eu queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não é muito bom no difusor. O quê? O orégano no difusor não é muito bom? Acho que é isso, né? É, não é bom não, mas assim, quando a gente tá com uma gripe, aí esse funciona, viu? Se você no Covid, né, quando você tá com problema respiratório, orégano é muito bom mesmo. Ele é bem potente. Então, põe só uma gotinha no difusor, não põe mais que uma gota, mas ele funciona. Ele funciona para essas questões, ainda mais agora, nessa época que a gente está com essa mudança de tempo, então cravo, canela, né? São os óleos aí que são ricos em eugenol, né? O orégano também, o tomilho, são muito bons aí para essa fase, tá? Mais alguém quer perguntar? Suzana, eu quero. Bom, primeiro quero falar que eu ouvi a história da sua trajetória profissional, achei maravilhosa, viu? Eu também sou enfermeira e Que bom. adorei tudo que você falou, aprender com você. E interessante que esse seu desejo de unir essas duas coisas, né? Feridas e aromaterapia. Eu É. estou estudando aromaterapia, eu também trabalho com feridas lá no hospital onde eu trabalho. E muito bom conhecer você ao vivo. Enfim, porque eu já seguia, mas eu não conseguia ver a aula ao vivo. Ai, que gostoso, que bom, Márcia. Você é enfermeira, trabalha onde? Eu trabalho no Hospital de Clínicas, aqui em Curitiba. Ah, você é de Curitiba. Eu conheço os hospital de clínicas de Curitiba. É, que É, bacana! porque como eu trabalhava nessa empresa que eu falei, né, que tinha as tecnologias, então a gente levava, né, eu fazia, dava treinamento. Então eu conheci, sim, o hospital de clínicas aí de Curitiba. Conheci Que muitos bacana! hospitais aí na minha jornada. Visitei Que muito, bacana! também visitei muito o Pequeno Príncipe, né, em Aham. Sim, que é o infantil, né? Aham. infantil, Muito sim. bom. Então, eu sou do interior de São Paulo, mas eu moro aqui há 15 anos, então já me sinto parte daqui. Ah, é? Eu tenho duas perguntas, assim, a questão do tempo, por exemplo, essa onicomitose que você tratou, levou muito tempo, aproximadamente quanto tempo para curar? Olha, cada caso eu pus alguns aí, mas cada caso é diferente mesmo, sabe? Porque a unicomicose, né? Porque é um fungo que às vezes é bem resistente, né? Então, às vezes pode levar até anos, né? Mais de um ano para tratar, tá? Aí tem que fazer sempre, né? Eu fiz a podiatria clínica também, mas você tem que fazer, cortar bem as unhas, tem que aplicar 2 vezes ao dia. Então eu gosto de fazer aí quando é assim que a gente vê que é mais difícil, aí eu uso mais o orégano, tá? Mas se não, eu uso o cravo também. E, e Tá. você pode também, eu gosto de fazer assim uma mistura, assim, melaleuca com orégano ou melaleuca com cravo, tá? Como na unha você pode fazer uma concentração maior, pode chegar até 10%, porque vai na unha, ela não está indo na pele, tá? Então você pode fazer uma concentração um pouco maior. Aí vai depender muito de cada caso, né? Eu falo até 10%, mas você pode começar menos, aí você vai evoluindo, vai vendo, né, como é que vai evoluindo. Então, e muita gente também usa a terapia fotodinâmica, que hoje é o laser, né? A terapia fotodinâmica é importantíssimo nesses casos aí. Então, não foi só o óleo essencial, foi também terapia fotodinâmica. E aí a gente tem que usar com azul de metileno, fazer o laser, a laser terapia, e depois a gente aplica o óleo, né? Lava bem, aí depois aplica o óleo essencial.
Só que aí você vai, né, dar para o paciente para ele levar para casa e ele poder usar pelo menos 2 vezes ao dia. Uhum, E mais todas as orientações, né? Sapato, porque uhum. a troca do sapato, tudo isso, né? As meias, meias de algodão, são coisas que vão, né, fazer parte também aí desse tratamento, né? Mas não é só uma coisa, né? Mas a gente sabe como que tem que lidar, né? Verificar tudo isso, né? Com o paciente, É. né? Mas E, funciona, viu? Funciona, só que é, eu tem que vi ali ser. a unha muito bonita ali no último slide. Nossa, muito perfeita. Pô, né? Ficou bem bonita, né? Mas levou tempo, né, para chegar ali, viu? É, mas se considerar que o tratamento tradicional, né, com antifúngico, até tomando, Mas bioral, não também resolve. Não resolve. é muito demorado, né? E caro, acaba ficando caro É, é, no tratamento convencional. Suzana, verdade. e falando de custo, a gente consegue atender pacientes com feridas usando aromaterapia num custo favorável ou tem que ser algum tipo de, como é que eu posso falar? Classe, como falam, né? Questão financeira. A gente consegue atender pessoas que podem pagar menos e É. Sabe por sim, quê? Eu acho, torna um tratamento lógico que muito você, né, você tem o seu preço, né, o seu valor como enfermeira, que você está indo ali atender, logicamente, que você aí é com você. Mas os óleos essenciais, eles têm essa vantagem, porque como você vai fazer sinergias, né? Você vê, você vai pôr uma gota, você viu? Ali que eu mostrei para tratar uma ferida. Imagina, você vai pôr uma gota do óleo essencial de orégano, muitas vezes, e coloca o óleo de melaleuca, mas que são acessíveis. Tanto o orégano quanto a melaleuca são óleos muito acessíveis. Então, você consegue fazer as suas misturinhas, né, as sinergias. Né? Você já assistiu alguma aula minha das sinergias? Como que faz? É muito. Não, ainda não, né? Tá, mas é muito simples assim da gente fazer, que hoje eu não preparei nada aqui, mas você pode ter um óleo, por exemplo, esse aqui é o óleo, você tem que ter um óleo vegetal, pode ser o semente de uva, pode ser um óleo de coco fracionado, né? Então você vai pôr lá no vidrinho, é um vidrinho, sempre esses vidrinhos escuros, né? Tá, não sei nem, deixa eu ver. Esse aqui é um vidrinho assim âmbar, né, que a gente chama, tá? Você vai pôr uma gota do óleo de orégano, né? Vamos dizer que sejam, e 2 de melaleuca, tá? Para você ter a 1%. O resto você vai completar com um óleo vegetal, que pode ser um óleo de coco, um óleo de semente de uva, são os meus, né, meus preferidos. E aí você completa e você vai fazer o cálculo. Quanto que custa, né? Num vidrinho de orégano vem 100 gotas de 5 ml, vem 100 gotas. Você usou uma gota, sai centavos, 50 centavos, imagina. Se custou R$ 50, vem 100 gotas, uma gota é 50 centavos. Dá? bacana, É muito muito bacana. acessível. É bem E acessível, entendeu? Aí você vai acessível, fazer né? esse cálculo, né, de quanto que você vai colocar, lógico, para você poder fazer uma revenda. Vai vender por R$ 25 e ainda você tem lucro, entendeu? E muito bacana por saber que a potência, né, dos óleos essenciais no tratamento de feridas e que a gente tem esse recurso, né, para tantas pessoas que não conseguem comprar os curativos convencionais, né, que são muito caros. Exatamente. Exatamente. E aí Ai, muito tudo também começa também com é que eu a gente não tem essa, eu já falei nas outras aulas sobre limpeza, mas a gente também preconiza o uso de um sabonete antisséptico, porque para esses casos, assim, uma ferida muito infectada, só jogar soro não resolve, né? Então tem que ter o cuidado, um sabonete que tem um pH da pele também, né? Esse daqui é o da Bicorpus, né?
Esse aqui eu tenho até, eu sou afiliada nesse produto, então eu tenho um cupom de desconto se interessar, mas tem que lavar bem a ferida, né? Pra gente também ter resultados, tá? Mas é todo um tratamento, né? Tá bom? Muito bom. Então você tá lá no grupo, você me conheceu no Instagram, é isso? Eu acho que eu não lembro se foi no Instagram ou no YouTube, mas eu te sigo no Instagram Ah, e, e aí eu tô no grupo. Aí eu vi hoje o aviso da aula, eu vou assistir. Comecei a ver lá no trabalho mesmo. que bom, que ótimo que você conseguiu hoje entrar, que bom. Muito obrigada, viu? Adorei. Que bom, que ótimo. Mais alguém gostaria de compartilhar? Quer fazer alguma pergunta? Edinalva colocou aqui, Suzana, muito obrigada pela aula, sempre agregando novos conhecimentos na minha vida. Gratidão, eu que agradeço vocês estarem aqui. Nossa, muito bom. E a gente vai seguir. Então, depois eu coloco lá no grupo o que que vocês querem mais de aula e a gente vai fazendo. É uma vez por mês, a gente faz uma live aqui gratuita, tá bom? Então, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela sua participação, Márcia, e de todos vocês que estão aqui. Deixa eu ver quem ainda está aqui no grupo, né? Acho que algumas já saíram, mas tá a Iris, que entrou, conversou um pouquinho comigo também, a Valéria, Márcia, Alexandra. Alexandra, a gente já se conhece também, presencial, né? Já tivemos uma aula juntas. Muito bom. Então é isso. Amanhã eu já coloco a aula gravada lá para vocês. Combinado? Em Tá relação bom. às coberturas das feridas, uso o mesmo procedimento de quando usamos tradicionalmente? Sim, a mesma coisa. Hoje a gente não deu aula, mas eu posso dar uma aula sobre limpeza e coberturas, mas coloca o óleo essencial ou na ferida com o dedo enluvado, passa, faz toda, né, tudo que você vai tirar aqui do frasquinho, tá? Coloca algumas gotinhas aqui e espalha com o dedo enluvado. Aqui é uma ferida bem grande, né? Ou e depois você cobre com uma gaze também embebida no óleo essencial e uma gaze seca. É assim que eu faço, tá? Tem gente que não tem muita coragem de colocar aqui o dedo e tal, tal. Então coloca na gaze, embebe bem a gaze, deixa bem embebida e coloca aqui por cima e depois faz a cobertura. O que que é a cobertura que a gente fala? Pode ser uma gaze mesmo, tá? Só que tem que deixar totalmente fechada, né? Essa ferida não pode estar exposta, né? Muita gente deixa a ferida exposta, por isso que ela também pode infectar, né? Dependendo do caso, aí também pode levar a uma infecção mais profunda, né? Uma piora dessa ferida. Então, sempre ela tem que estar fechada, essa ferida, tá? Acho que eu ensinei isso em alguma aula já. Não estou lembrando aqui, mas se vocês quiserem, a gente volta para dar essa aula só sobre limpeza e coberturas, tá bom? Pois eu vou pôr lá no grupo e vocês me falam o que que vocês querem, tá bom? Será excelente, tá ótimo. Tá bom, a gente pode dar essa aula também. Tá joia? Então tá bom. Então, muito obrigada. Boa noite para vocês. Um beijo Boa noite. enorme. Já. E aí a gente vai se falando no grupo. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar lá também, tá bom? Um beijinho, eu vou interromper aqui a gravação. Ai, onde que eu vou aqui, né? Acho que é aqui mesmo.